Boa noite. Primeiro, obrigado a todos vocês que estão escutando a gente nesse momento. Desculpa o atraso, a gente passou um videozinho no início aí para poder mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo no cenário internacional. E é um grande prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês para escutar o professor Paulo Leme. Eu estou aqui também com o Sven, que é nosso sócio, que toca o XP Private na Europa. E agora, deixa eu te falar. Professor Paulo Leme, eu estava para te ligar, hoje eu não consegui, então eu vou aproveitar, vou fazer todas as perguntas que eu queria te fazer hoje. Vamos aproveitar, vamos lá. Aqui na cara. O que está mostrando isso aqui para você? Olha, esse gráfico, isso aqui é um gráfico do dólar de 20 anos. Eu peguei desde 2002, né? Na verdade, 18 anos. O câmbio. Isso aí é dólar real? Isso é o dólar real, tá? É o dólar real, mês a mês, desde 2002. O que isso te mostra, professor? O que o dólar está querendo mostrar para a gente? Tem três coisas importantes. Primeiro, o super ciclo de commodities acabou. Isso aí é um grande driver da taxa de câmbio, agora vai contra. Vamos explicar para o nosso ouvinte aí, porque todo mundo aqui, nem todo mundo viveu o super ciclo de commodities. Eu, por exemplo, estava na faculdade, né? Do super ciclo de commodities. Tive a sorte de entrar, professor, no mercado financeiro em 2007, um pouco antes, depois daquela crisezinha que a gente teve lá em 2008, né? Você conheceu? Mas então, preço de commodities, o Brasil reduziu a taxa de juros agora praticamente a zero em termos reais, então você não tem mais o investidor estrangeiro vindo para o carrego. E em terceiro lugar, você tem uma queda do crescimento muito grande. Então, quer dizer, os três grandes determinantes de uma taxa de câmbio vão contra o país, e por isso que você tem uma moeda que não só está se desvalorizando, como ela se encontra extremamente barata para aquilo que seria necessário de equilibrar o balanço de pagamentos. Então, hoje o dólar, na sua opinião, ele está mais valorizado do que deveria? O dólar está caro, quer dizer, esse é o quarto elemento também, como o dólar se apreciou durante esse período que você está mostrando nessa curva ascendente, um dólar forte e um real fraco, e moedas emergentes fracas. E eu acho que a tendência dos próximos 12 meses, eu acho que ainda é de uma desvalorização do real, particularmente porque você está desancorado sem retorno real para o investidor estrangeiro. Não tem juros. Professor, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você está vendo esse cenário global, porque todo dia, assim, parece que a economia balança um pouquinho, os bancos centrais injetam mais liquidez, balança um pouquinho, programa de estímulo. Então, parece que, se depender dos bancos centrais globais, essa economia não para. E você está no longo prazo, eu digo, nos próximos 6 meses, e o que pode atrapalhar esse processo? Olha, isso aqui também é saudosismo. Acho que nenhum de vocês viajou no avião Electra, que fazia a ponte aérea Rio-São Paulo. Quando você voava nele, turbulências, sacudia, mas sempre chegou e sempre era muito seguro. E a economia mundial está numa situação parecida, ou seja, existe uma divisão muito grande entre o mundo real e o mundo virtual, e o mundo também do mercado financeiro, que está sendo conduzido pela política monetária global, e é essa que vai dar o eixo, a diretriz de levar uma inflação de ativos, especialmente no que é bolsa, e redução do risco de crédito. Então, se você olha pela janela, você se assusta, porque o desemprego, as recessões que você vê no mundo inteiro, o risco de uma volta da pandemia, é melhor fechar a janela, continuar e seguir investindo. Então, pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter durante um bom tempo a bolsa andando muito, e eu vou olhar na rua, vou ver desemprego, vou olhar pessoas ficando com menos renda. Como é que fecha essa equação preço de ativo com a vida real, com a rua de fato? Bom, em primeiro lugar, você tem uma procura, ou seja, você tem um excesso de liquidez que chega a quase que 8 trilhões de dólares. Isso é maior que a soma de todos os hedge funds do planeta, que são exatamente 3.120, e a soma de todo o Money Market Fund, que é o mercado mais líquido de dinheiro do mundo.
e ainda o Fed ainda tem 2 bi acima disso tudo. Então, toda essa liquidez procura algum lugar para ficar ancorado e você compra grandes empresas, compra ações nos Estados Unidos, na Europa, e essa liquidez é que nem um tsunami, ou seja, ela vai de um mercado para o outro, vai de bolsa, vai para renda fixa, depois vai para a Europa, vai para a Ásia e, eventualmente, pode chegar nos emergentes. Nesse processo de muita liquidez, né, assim, tudo que é demais às vezes atrapalha, né? Você acha que pode ter algum tipo de bolha, alguma coisa irreal que a gente veja por aí? Olha, você tem um descolamento dos indicadores fundamentais de valor, que é a relação preço-lucro, que hoje a bolsa está cara, e você olha novamente o setor real da economia, os próximos trimestres são incompatíveis em matéria de desempenho das empresas, que vão ter perdas financeiras importantes e muitas delas, inclusive, não vão sobreviver. Mas o mercado desconta é um valor presente do futuro, e ele já está olhando para 2021, e entre as alternativas de estar com rentabilidade zero, e eu gostaria de trazer o Sven para a discussão, quer dizer, como é que pode funcionar o Banco Central da Suíça pagando taxa negativa de 0,75? Você estaciona num banco alemão, a rentabilidade é negativa. Então, quando você tem taxas altamente negativas na Europa, por exemplo, o Bund de 10 anos a menos 0,41. Então, é muito melhor estar 0,71 nos Estados Unidos no 10-year. E é melhor estar na Bolsa. Então, enquanto isso, você vai já antecipando o futuro e, eventualmente, eu acho que sairemos da pandemia, numa matéria de 1 ano, 2 anos, e o mercado continua, mas com uma expansão de múltiplos, muito mais do que sendo elevado por lucro das empresas. Eu quero explorar depois a questão da expansão de múltiplo. Nós vamos traduzir tudo para vocês isso aí, viu, pessoal? O que é expansão de múltiplo, essas coisas todas aí. Vamos falar de uma forma para vocês, de uma forma bem simples aqui. Agora deixa eu botar uma história, Paulo. Olha só, o Sven falou, Fula, você tem que ter dinheiro fora do Brasil, você tem que investigar o Sven, como é que eu faço? A Selic aqui é 10%, por que eu vou mandar dinheiro para fora, meu amigo? Pois é, estou arrependido. Porque agora a oportunidade caiu, né? E eu não mandei nada. Sven, por que a gente não tem a cultura de ter investimentos no exterior? Às vezes eu converso com as pessoas de outros países, é muito comum você ter 10, 15, 20, 25% do patrimônio em moeda estrangeira. Por que o brasileiro tem, na sua grande maioria, uma alocação em moeda estrangeira abaixo do que deveria? Você que faz isso há bastante tempo, não vou falar quanto tempo, eu não te pegar aqui. Não, mas tem tudo a razão, e eu acho que o Paulo já falou, tem a ver com os juros históricos no Brasil, que eram tão altos, que dava para viver investido na renda fixa no Brasil, no CDI, e muito bem, não precisava tomar risco, e além disso, apesar das crises no Brasil, o Brasil sempre é um continente, é um país com tantas oportunidades, que sempre tinha coisas para fazer em casa, para investir em casa. E se a gente compara com nossos vizinhos, por exemplo, a Argentina era o oposto. Lá, quando tinha dinheiro extra sobrando, mandava fora do país, porque não tinha o mesmo fé no sistema nacional. E no Brasil, apesar das crises, tinha juros altos, tinha crescimento econômico, então as pessoas ficavam bem confiantes de ficar dentro de casa. E me fala um pouquinho da importância de você... Primeiro, me tira a curiosidade do que o professor Paulo Leme falou. Na Suíça, para deixar dinheiro no banco, você tem que pagar para deixar o dinheiro no banco. No dia desse, eu estava lendo uma carta da Dynamo, né, que é uma gestora que eu sigo aqui no Brasil, e eles estavam falando em um ponto da carta que na Europa parou de se emitir a nota de 500 euros, ou diminuiu bastante, porque as pessoas já estavam começando a guardar dinheiro debaixo do colchão, para não deixar no banco rendendo juros negativos. Conta pra gente como é que é isso na prática, você que vive aí. Não, então, exatamente, você tem este desafio. Agora, os bancos, para não prejudicar o pequeno investidor, você pode deixar uma certa quantidade de dinheiro na conta corrente e não tem juros negativos, tá?
até depende, mas por volta de 50 ou 100 mil dólares, equivalente de dólares, você não tem juros negativos, tá? Então, o pequeno investidor normal não sofre. Agora, qualquer outra pessoa tem que buscar outras alternativas. Tem vantagens. A gente, por exemplo, hipotecas aqui, pensa na área de imobiliária. Você fecha uma hipoteca hoje há 10 anos e nem paga 1% de juros ao ano. Então, imagina o estímulo que isso dá para as pessoas poderem investir. Então, tem uma vantagem de juros baixos. Isso é a ideia do Banco Central impondo esses juros negativos. Mas, para o dia em dia e para empresas que têm caixa maior, é um desafio constante de como investir. E eles têm que buscar várias soluções, incluindo indo mais para a bolsa, indo para produtos estruturados mais complexos com rede de derivado, mas é um desafio. Agora, qual que é a principal demanda, Sven, quando você recebe aí do cliente que resolve internacionalizar parte do seu patrimônio? Qual que são as principais demandas? Como é que esse cara chega aí? O que ele te fala? Você tem, talvez, se a gente simplifica, 2 tipos de investidor. Tem alguns que realmente estão vindo para diversificação e proteger o patrimônio de longo prazo. Eles têm os negócios deles no Brasil, estão tomando riscos no Brasil, no próprio negócio, e o dinheiro que está fora é um dinheiro mais para segurança, tá? Mas também tem um investidor que está indo para fora do país para buscar oportunidades de investimento que não existem ainda no Brasil. Eu acho isso que é uma das grandes vantagens hoje em dia de olhar o mercado fora, não é uma questão só de câmbio ou de estabilidade, é uma questão de oportunidades. E se você olha tudo que está acontecendo na área de tecnologia, a gente vai falar sobre isso depois, mas tipo oportunidades no robotics, em inteligência artificial, toda a tecnologia de 5G, tem tantas oportunidades que a maioria dos grandes jogadores, se você quer investir, é fora do país. Então, para buscar as oportunidades, essas pessoas vêm nos procurar. Está totalmente, eu entendi isso. Agora, Sven, eu acho que seu celular, se não tem alguma coisinha, não sei se o público está escutando, está com um ruído muito grande. Talvez, se você tirar do microfone, pode ficar melhor para a gente, né? Eu queria aproveitar, enquanto você vai ajustando o seu microfone, professor Paulo Leme, o Sven falou, você falou também, parece que todos os caminhos aqui estão levando à Bolsa. Não tem como deixar o dinheiro mais parado, você tem que investir em algum ativo real, seja ele ações de empresa, fundos de real estate, que lá fora também você tem isso, né? E aí você falou de expansão de múltiplo. O que é isso? Isso, quando você tem vários modelos que explicam o preço de uma ação. Por exemplo, você pode pegar o valor dos dividendos, que é uma participação do lucro que ela distribui para o acionista, e você tira o valor presente disso, isso deveria ser compatível com o preço da ação de hoje. Quando a empresa é mais rentável e o lucro aumenta, então o dividendo aumenta, então o preço da ação vai subir. No entanto, existem outros fatores, como, por exemplo, uma procura por um ativo escasso. No caso, as grandes companhias, por exemplo, Microsoft, Apple, Google, em que o investidor quer tê-las na sua carteira, ou tudo aquilo que está no espaço da Nasdaq e que é a parte que se beneficiou do lockdown, tecnologia. Então, o excesso de demanda por um ativo financeiro pode levar a um aumento do seu preço além daquilo que é compatível com o lucro. Mas você tem que pensar também que o mercado desconta presente as suas expectativas do crescimento futuro e talvez não exista realmente esse descasamento completo que dá impressão para o leigo. Na realidade, ele está conseguindo ver que, por mais difícil que seja o dia a dia de sair do processo de lockdown, de ir para a normalização, há retrocessos. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns casos que você já tem estados em que você tem um aumento de casos. Mas a atividade econômica está se recuperando, inclusive em setor serviços. E isso você vai ter um repique muito forte em 2021
E o que é mais importante, que a própria presença desses programas gigantescos nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Japão e, de certa maneira, no Brasil pelo Banco Central, ele construiu aquela ponte para o futuro que dá o caixa para as empresas sobreviverem, aquelas que não têm receita, e com isso elas vão estar abertas, elas vão continuar funcionando para conseguir reabsorver a mão de obra que está desempregada hoje, e com isso você consegue ter um repique de crescimento muito forte a partir de 2021. Então, mesmo que você tenha uma projeção de contração do PIB global esse ano de 3,5%, você poderia ver uma retomada do crescimento de 5% a 6% do PIB mundial no ano que vem, inclusive nos Estados Unidos com 6%, e Europa algo parecido também. Agora, é razoável eu pensar assim, tudo que tem muita demanda surge mais oferta, né? Então, algumas empresas da Bolsa vão subir muito, né? Vão ficar caras e vai proporcionar outras empresas abrirem capital. Então, uma empresa do setor de varejo, por exemplo, que negocia 20, 30 vezes lucro, se ela começar a negociar 40 vezes o lucro dela, isso pode fazer com que mais empresas consigam acessar o mercado de capitais e levantar o dinheiro mais barato que hoje existe, que é o equity. É correto pensar por aí? Então, a gente vê mais empresas irem para a Bolsa aqui e fora do país também, e isso ser um propulsor da atividade econômica, porque essas empresas vão estar mais capitalizadas? Sim, eu acho que o raciocínio está correto. Eu acho que é um resultado fundamental de finanças, ou seja, que é risco versus retorno. Como o teu retorno no ativo que é livre de risco foi para zero ou é negativo, então só sobram ativos de risco. Então você tem que procurar bolsa ou tomar risco de crédito em papéis de renda fixa. Será que pode haver algum certo exagero da injeção monetária e talvez criar uma bolha? É possível, mas enquanto isso, eu acho que na realidade é muito mais uma solução do que um problema, porque você está viabilizando uma solução de mercado via IPO, follow-ons, emissão de dívida, que até junho esse ano as empresas que têm classificação abaixo de qualidade de investimento já emitiram mais do que em todo o ano passado. É extraordinário. E empresas, inclusive brasileiras, podem acessar o mercado de capitais, ele está aberto, funcionando muito bem, há apetite por risco, e dado que você tem os múltiplos comparáveis, já do que os PIs e o valor da empresa com relação ao EBITDA é muito alto, você vai ter um valuation muito alto quando você for ao mercado. Então, a tua empresa hoje vale mais, apesar de você não ter atividade econômica, e o mercado está olhando múltiplos forward, ou seja, ele olha o mercado no futuro e não o mercado de hoje. Eu estava conversando com os analistas, né, nossos clientes, gestores de fundos, e hoje o que é curioso, né? Se a maioria dos fundos estão olhando o lucro das empresas de 2021, 2022, até porque mais de 70% do valor de uma companhia, quando a gente olha aquela açãozinha na bolsa, aquele ticker, por trás daquilo ali tem uma vida, tem uma empresa, tem um fluxo de caixa. Mais de 80% do valor das empresas estão na perpetuidade, estão no longo prazo. Exato. Então, eu sinto que quando a gente vai conversar hoje, parece que 2020 foi um ano que as pessoas riscaram do mapa e vão olhar lá para frente. Até porque, professor, as empresas hoje que estão na Bolsa, né, são as que estão mais preparadas, são as que têm mais acesso a capital, são as que vão consolidar o mercado. Porque um produto perverso dessa crise que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai ser um aumento da consolidação e concentração de mercado. E as empresas consolidadoras são essas que estão aí na Bolsa. Então, quando você vai imaginar daqui 2 anos, talvez uma empresa varejista, uma empresa que aluga carro, ela pode ser que ela tenha um cenário competitivo talvez melhor, fruto de uma coisa muito ruim, né? Que é a derrocada dos pequenos e médios. Uhum. Eu queria, professor, pegar um pouquinho do teu feeling de análise até de comportamento humano para ver como é que esse negócio vai se conversar lá na frente. Porque a gente vai ter uma pequeno e médio com muita dificuldade, outro produto perverso demais, vai ser um aumento de desigualdade social. Como é que essas coisas vão se falar nesses próximos 2, 3 anos?
Bom, essa parte de desigualdade social e o impacto humano que a gente já está vendo nas ruas americanas é uma incógnita de que maneira isso vai ferver em manifestações políticas e tornar o processo mais difícil. É difícil de saber. Mas em relação à concentração do mercado, eu seria muito mais otimista, porque eu acho que tem duas coisas também falando sobre finanças comportamentais, ou seja, você tende a olhar no ponto de mínima e extrapolar para o futuro, é o que o cérebro faz, ele só tem um ponto, então ele extrapola, então ele acha que o futuro vai ser tão ruim quanto foi ontem ou como é hoje. É otimista demais, quando pessimista, pessimista demais. Exato. Então, eu acho que... Uma frase do Churchill que eu achei maravilhosa, que estava na quadra na carta da Atmos, né, que é uma gestora, assim, se você estiver atravessando pelo inferno, continue caminhando. Bom, e tem outra, já que você está falando de ingleses, do John Stuart Mill, ou seja, que exatamente quando você olha os piores períodos de epidemia, guerras devastadoras na Europa, a capacidade de reinvenção do ser humano é notável. Então, eu seria um pouco mais otimista, eu não descartaria a capacidade de gerar novas ideias e, inclusive, com toda essa tecnologia de disrupção, como a própria XP foi gerada, encontrar nichos, e nichos se transformam em crescimento e mercado, e com isso você vai tendo uma transformação da arena de concorrência do mercado. Então, eu sou um pouco mais otimista em relação a vislumbrar uma saída. Como disse, a gente está viajando no Electra, o voo não é confortável, mas a gente vai chegar lá. Me responde essa questão da equação da desigualdade social com concentração de mercado. Me dá mais um pouquinho de detalhe disso. Bom, aí... Vamos ter que pagar mais imposto? O que vai acontecer? Olha, aí você tem duas questões. A primeira, você tem toda a razão que antes do próprio choque da pandemia já havia um processo de concentração de retorno ao capital e uma concentração nas grandes fortunas no 1%, ou inclusive nos Estados Unidos no 0,1%. E quando você vê aqueles que se beneficiaram desse aumento, desse repique de 35% do S&P, na realidade não são muitos. E eu acho que o modelo não está entregando e a gente vai ter, possivelmente, há uma possibilidade de haver alternância no poder nos Estados Unidos. Eu acho que a possibilidade dos democratas chegarem à Casa Branca existe e aí a gente pode ter uma mudança importante, talvez de mudar um pouco mais para um welfare state, ou seja, você tem que pensar, essas coisas têm ciclos. Nós já vimos esse filme com o New Deal, ou seja, uma economia arrasada, depois a Grande Depressão, grande presença de gastos do governo, infraestrutura, as grandes obras do Tennessee Valley Authority, que é exatamente o que o Trump está querendo fazer, e eventualmente a gente vai reinventar. Mas é muito provável que um governo democrata, primeiro, você vai ter que pagar a conta do alto endividamento, e, em segundo lugar, você vai ter que ter programas de transferência de renda e programas mais assistencialistas, inclusive na parte de saúde pública, onde você tem, eu diria que entre 40% e 50% dos americanos sem atendimento algum. Então, eu acho que você vai ter uma mudança e isso vai ser um fator muito importante no mercado para novembro, porque você pode ter uma mudança na tributação de impostos a grandes fortunas, você pode ter sobre ganhos de capital e dividendos. Então, vamos ver, mas o que eu acho que você tem um processo histórico muito... é um paralelo com a Revolução Industrial, na nossa passagem do século XVIII ao XIX, onde a representatividade política não acompanhava as grandes mudanças tecnológicas. Hoje é a informática, é a robotização, e você tem a política, o sistema político incompatível e não reflete nossos anseios e prioridades. E isso pode levar a uma descontinuidade. O processo pode ser suave, de uma evolução política, mas política raramente evolui, ela tem uma ruptura e você tem uma grande mudança, que foi o que você viu no princípio do século XX. Esse é um papo, professor, que dá para a gente ficar horas e horas para poder falar de como que vai conversar
a nova economia com as novas lideranças políticas, né? E esse é um papo de clube do vinho. Eu vou pegar uma garrafa ali, a gente abre, a gente conversa aqui umas 2, 3 horas, seria um prazer. Agora, vamos só poder dar só para poder entender melhor. Hoje, tem uma chance real do Trump perder a eleição em novembro, e aí você está falando que se perde, a política econômica também muda. Pelo que eu sei, o Trump é um pouco mais liberal, correto, né? Por que ele está tentando fazer esse programa de investimento em infraestrutura que não relembra um pouco do PAC da vida, assim? Olha, eu chamaria o Trump menos liberal, eu acho que é um populista do hemisfério norte. Essa é a minha simplificação, e ele responde a pesquisas e vai fazer o que for necessário para ser reeleito. É muito raro, quase que impensável, você ter um presidente em exercício perder uma eleição, mas esta pode ser uma das exceções. As pesquisas indicam uma vantagem, inclusive algumas pesquisas, uma grande vantagem do Biden em relação ao Trump, mas é possível que o Partido Democrata que se complique e não saiba se aproveitar dessa oportunidade, e, de repente, o Trump é reeleito, mas eu acho que estamos numa situação muito parecida àquela em que o Jimmy Carter não foi reeleito, e o risco não só é da mudança da política econômica, mas um risco pior, Fula, que é você chegar em novembro e não saber quem ganhou, porque o mecanismo eleitoral americano ele não é tão eficiente como o brasileiro. Você vai, aperta a maquininha, chega no Jornal Nacional e vê o resultado. Você pode ter estados, isso já ficou muito claro nas primárias em Georgia, no estado de Michigan, que você passou dias e não sabia quem ganhou. E aí você pode ter uma eleição em que os democratas ganham o voto popular e o Trump ganha o colégio eleitoral, e você tem recontagem em 5 estados e não sabe quem ganha. E aí sim vai ser uma incerteza muito grande. Lá não tem urna eletrônica, né? A votação alguma até pelo correio, né? Pelo correio, ou então parece no ano 74 eu perfurava cartões em Fortran, em computadores, e é isso que você faz, você está perfurando numa linguagem de 50 anos atrás, é inconcebível. Quando eu era pequeno, né, tinha eleição lá na minha cidade pequena, lá do Espírito Santo, né? Aí tinham 2 candidatos, eu nunca me esqueço essa história, né, que um dos candidatos era médico, né? Aí era domingo à tarde, né? Aí votação à noite, aí na segunda, o comentário na cidade veio, o cara dormiu, o prefeito acordou médico de novo, né? Porque ao longo da noite teve a contagem e esse candidato em questão perdeu, né? Porque aquele processo ainda do voto impresso, que no Brasil a gente já é eletrônico, lá nos Estados Unidos é um pouco mais complexo. Eu queria pegar esse último bloco para a gente tratar desse tema de gestão patrimonial. A gente falou eu bati todas as minhas dúvidas aqui, professor. A gente falou de dólar, falou de um pouquinho de eleição americana, falamos de bolsa. Eu entendi, assim, que nós vamos ter que cada vez ir mais para equity. Agora eu queria, para quem nos escuta, você é uma pessoa que investe há muito tempo. Como é que é esse processo de se acostumar com a volatilidade? Você abriu o seu extrato um dia, tua conta caiu 5%. Outro dia caiu, por exemplo, o cara que começou a investir agora, em janeiro, olha só, viu a bolsa cair 40%, viu um monte de circuit break. Como que é esse mindset de investidor? Como é que aguenta a volatilidade? Como é que aloca bem o patrimônio? Quanto você tem que estar em quê? Conta um pouquinho para a gente aí, gestão de patrimônio, por que é importante ter um pouquinho fora do Brasil. Perfeito. Assim, tentar fazer uma linguagem bem simples. Eu acho que há 2 princípios fundamentais em finanças e de uma boa gestão, que é o princípio da diversificação. Então, você não deve ter tudo numa empresa só, quando você está em bolsa, e não deve ter tudo numa classe de ativos só. Então, não ter só bolsa, como também ter um pouco de renda fixa. Misturar as 2 coisas, então, papéis, ações de empresas e dívida de empresas também. Aí você faz uma carteira diversificada, com a maior parte sendo renda fixa, eu diria que 40%, 30% renda variável, e a renda fixa, ela tende a se mover na direção contrária e serve meio como um amortecedor desses choques de volatilidade
no resultado da carteira, ou seja, ele reduz o retorno, ela segura na subida, mas também quando cai, ela também ela é limitada. E você pode também colocar alguns freios através de uso de opções. Então, é assim que você tem que pensar. E a outra coisa fundamental, quer dizer, da mesma maneira como o indivíduo diversifica em várias empresas investindo na Bolsa no Brasil, por que você investe em várias empresas? Porque você não quer ficar exposto a um risco específico de uma empresa, ou de um empresário, ou do preço do minério do ferro, ou do trigo. Então, você diversifica e você fica com risco sistemático da economia. Da mesma maneira, por que você vai ficar com risco específico de Brasil? Então, vamos diversificar globalmente. Então, vou trazer no meu portfólio países que têm uma correlação ou que se mexem de maneira diferente. Então, por exemplo, o Brasil está caindo e Estados Unidos está subindo. Então, você complementa o teu portfólio. Aí eu gostaria também de trazer um pouco, Sven, a discussão de como ele vê a Bolsa na Europa, já teve um ganho muito grande na Bolsa Americana, você tem que ter uma perna também na Europa, você tem que ter uma perna na China, na Ásia e nos mercados emergentes. Então, o princípio de boa diversificação, o brasileiro não está acostumado porque ele viveu do ganho de renda, da renda fixa, do CDI, mas agora ele vai ter que migrar para a renda variável no Brasil, para risco de crédito em debêntures ou bônus no Brasil e levar liquidez para o exterior. O Sven está tentando reconectar, ele teve um probleminha técnico e seria muito importante escutá-lo sobre... Porque tem como eu aqui no Brasil investir na Europa, nos Estados Unidos, na China? Como é que eu faço? Olha, a maneira mais simples é que hoje é a maneira como eu ensino meus alunos num curso básico de gestão de carteira, ou seja, você não precisa ser um especialista no mercado de ações da Malásia. Você pode investir através de fundos. Você hoje tem os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, e não só de bolsa, como também de renda fixa. Então, você pode ter uma visão direcional de um mercado de renda variável nos Estados Unidos, na Europa, através desses fundos. E através da XP, ela disponibiliza, através da sua plataforma, através de seus bankers, um cardápio amplo de fundos que diversificam, não só em termos de setor, como regionalmente, como também em termos de classes de ativos, e você procura fundos que tentam minimizar o custo, porque antigamente você entrar num fundo mútuo, ele tinha um custo de entrada, um custo de saída, um custo de administração. Hoje, por exemplo, você tem um ETF que o custo é 0,005%, que não é nada. Então, eu acho que hoje você investe através de fundos e de ETFs e de veículos, e você compõe uma carteira que é exatamente o portfólio ideal que um prêmio Nobel em finanças teria apresentado no quadro aos seus alunos. Agora, é importante, né, professor, deixar isso muito claro para o nosso ouvinte que está aí. Opa, o Sven conseguiu conectar. Sven, estamos querendo saber sobre a Europa. A gente estava falando de alocação de portfólio. Eu vou fazer essa conclusão, Sven, eu queria que você comentasse em cima, que o professor Paulo Leme falou da necessidade de você estar globalmente diversificado, né? Então, mas fala para você o seguinte, não tem fórmula mágica, né? Cada um tem um portfólio que é bom para o seu perfil de risco. Gerir risco. É igual eu quero emagrecer. Eu vou no médico, conto minha vida para ele. Ele falou, faz isso, isso, isso. Se alguém pegar essa dieta e tentar replicar, talvez não vai funcionar para aquela pessoa. Investir é a mesma coisa, pessoal. Tem que contar para o assessor a sua vida, abrir seu coração e aí ele vai tentar moldar para você uma carteira que contemple todos os seus desejos, ajustado pelo seu risco. É muito importante isso. É muito importante isso. Então, num processo que as pessoas vão ter que começar a investir. Tem que ir devagar, para não se machucar, saber o que está fazendo acima de tudo. Isso vem, falamos pra caramba aqui de Estados Unidos, falamos de Trump, falamos de possível mudança de política econômica. Dá uma cor para a gente, como é que está na Europa? O que a gente está vendo? A gente viu uma tentativa de... teve o Brexit, né? Agora, um dia a Itália que também queria sair do bloco. Como é que está a Europa? Conta para a gente. Não, então você tem sempre um desafio que é Bruxelas, né? A comunidade europeia,
e os próprios estados, e não tem uma união perfeita. Tá? Então, até quando veio o próprio Covid, cada país começou, não tinha uma coordenação boa, cada país tinha regras diferentes, e agora a gente está vendo, por exemplo, até amanhã, deve sair uma decisão, esperamos nós, positivo para a Europa, muito importante, que todos os líderes da comunidade europeia estão se reunindo para olhar uma nova pacote de 750 bi de euros, isso é o grande fato, cujo 500 bi de euros seria realmente dinheiro que os países ricos estão dando para os países mais pobres, mais afetados pelo Covid, tipo Espanha e Itália. E, claro, aí você vem toda aquela questão de política, se eles têm suficientemente de união entre si para concordar. Faz um mês que eles estão negociando este deal e a gente está esperando para ver amanhã se isso vai sair ou não. Então, Europa tem desemprego muito alto, tem problemas de desemprego estrutural pior do que nos Estados Unidos, tem uma população velha, mas também tem muitas riquezas de tecnologia, de cultura, e realmente ela precisa hoje em dia que a união seja mais forte para realmente avançar. Isso é a grande vantagem que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, o Fed decide, o presidente decide e pode agir. Aqui é uma negociação, e sempre uma negociação. Então, deixa eu só pegar um gancho aqui também, porque eu acho a gente está falando de princípios de boa gestão de carteira. E uma das tendências também que a gente detecta é a possibilidade, depois de ter um dólar forte durante muito tempo, ter um enfraquecimento do dólar. Então, um bom princípio de gestão de carteira é ter um pedacinho na Europa. Como é que você vê a Bolsa na Europa? Você vê uma perspectiva boa? E também, dados os programas do ECB, ter uma parcela em renda fixa em high yield e high grade na Europa? Não, com certeza. O ECB tem até modificado as regras dela de recompra, de injeção de liquidez dentro do sistema de renda fixa para apoiar bem o setor, a renda fixa de high yield europeu. Estamos bem confiantes. O Banco Central Europeu, tudo que ele faz tem que todo mundo, todos os países do bloco concordar depois que é decidido, e high yield são os créditos que pagam mais juros. Dá exemplos de créditos high yield na Europa, só para a gente trazer para a discussão aqui, Sven, também. Exatamente. Você tem empresas tipo Arcelor, que é uma empresa de metal, que não está mais investment grade. Você tem... Acho que é Vodafone também, né? Eu acho que o Vodafone está no limite, se no não me limite, engano. né? O próprio Vodafone está no limite. E qual a ideia? O Banco Central está lutando para que este mercado não sofra uma crise de insolvência. Por enquanto, tinha uma crise de liquidez que foi muito, muito grande. Ela tá atacando esta questão de crise de liquidez para evitar qualquer problema de insolvência. E ao nível de valorizações, as empresas europeias, muitas vezes, você pode olhar uma empresa europeia exportador, tipo um SAP ou um Siemens, um ABB, por exemplo, que tem mais do que metade da renda dela que vem do resto do mundo, então ela nem é ligada ao crescimento na Europa, mas ela está sendo cotado no mercado a uma valorização inferior a uma empresa igual nos Estados Unidos. Então, essas são as empresas que a gente vai buscando. Empresas que até não estão necessariamente ligadas à situação local na Europa, mas que têm uma grande tecnologia, estão exportando no mundo inteiro, e dá para comprar essas empresas, algumas vezes com valorização mais barato do que uma empresa igual nos Estados Unidos. Você falou da ABB, certa vez eu estudei a ABB porque ela compete em alguns segmentos aqui no Brasil com a WEG, que é uma empresa que sobe quase 40% no ano aqui no Brasil. Então tem muito que a gente chama do stock picking, né, de escolher boas ações na Europa, que são ações que não necessariamente estão expostas somente àquele continente, estão com um nível de valuation atrativo. E, Sven, me dá um pouquinho de noção hoje. A ArcelorMittal, que é listada na Bolsa na Europa, a dívida dela está pagando quanto? Um bond da Mittal, por exemplo, ao ano? Eu não sei se eu vou chutar corretamente, mas é em cima de 5% em euros. Tá.
Agora, deixa eu fazer a última pergunta aqui para vocês. Eu vejo muito brasileiro que fala, vou diversificar meu dinheiro e tal. Aí o cara pega da liquidez. O que é a liquidez? É quando o cara tem dinheiro, tira imóvel, tira empresa, quando ele tem dinheiro no banco. Manda lá 10, 15 milhões de liquidez, vou diversificar para fora. Aí o cara vai e só compra dívida de empresa brasileira. Essa é uma boa alocação, uma boa diversificação, professor Paulo Leme? Não, eu acho assim que você tem, para quem está procurando renda em vez de crescimento, você pode ter uma carteira interessante. O brasileiro faz muito isso, que chama-se o viés do seu próprio país, o home bias, né? Eu não acho um princípio de boa diversificação. Sim, você está em moeda forte, lá fora em dólares, mas você continua sendo exposto ao mesmo risco país que você está exposto, inclusive a tua família e teu negócio está exposto a esse mesmo risco. Então, o que você quer, o seu objetivo é tentar encontrar riscos que são completamente não correlacionados com aquilo que é do teu dia a dia. Então, eu acho que um bom investidor é exatamente para procurar um banker que conhece diferentes setores, diferentes mercados e poder diversificar bem essa carteira em termos de várias classes de ativos, vários países, e o bom administrador, ele consegue abrir o capô de um fundo e ele sabe o que está lá dentro. Tem empresas que são ruins, então esse fundo não serve, vamos procurar exatamente aquilo que é adequado ao que você falou, ao perfil de risco e a busca de retorno que o cliente tem. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. É que nem um brasileiro que vai para Nova York e vai na Rua 46 comer uma feijoada no restaurante brasileiro, entendeu? Professor, não me julgue que eu já fiz isso, já deu uma saudade de comer uma feijoada, no dia que eu estava lá. Estava fazendo um roadshow, falei, meu Deus, eu preciso comer um feijão. Eu fui lá na 46 Calheiro, ao Brasil. Exato. É a rua na qual está o escritório da XP em Nova York, na 46, entre a Quinta e a Sexta Avenida. Uhum. Então, já fiz isso, professor. Agora, eu queria passar uma mensagem final e abrir para o Sven e para o professor Paulo Leme comentar. Pessoal, está todo mundo aí em casa perguntando, e agora? O que eu vou fazer da vida que não dá para deixar o dinheiro mais em renda fixa? Quando eu falo renda fixa, é aquele CDB. Tem gente, professor Paulo Leme, tem dinheiro na poupança ainda. Olha só. Só que esse processo de diversificação, ele tem que ser muito prudente, ele tem que estar de acordo com o teu perfil, e não adianta querer inventar a roda, olhar lá um amigo que está fazendo alguma coisa. Não tem mágica, pessoal. Não tem mágica. Quando alguém te oferecer alguma coisa muito fácil, desconfie. A boa alocação de recursos, ela é prudente, ela é por classe de ativo. Você tem que procurar um assessor. Procura um assessor, desenhe teu portfólio, tenha paciência. E saiba diversificar o patrimônio também para fora do país. A gente tem que ter esse tipo de diversificação, faz parte. O professor Paulo Leme está ministrando uma disciplina na Universidade de Miami que fala sobre alocação de portfólio, e é por isso que ele preside o comitê de alocação da XP. Então, e é uma pessoa que viu isso na prática, anos sendo presidente do Goldman Sachs e também membro do Banco Mundial. Então, é muito bom que a gente conseguiu aqui beber um pouquinho do conhecimento dele. E do Sven, que faz isso há bastante tempo na Europa. Então, minha mensagem final para você, que está aí preocupado com o juro baixo. O juro baixo é bom. Basta a gente saber como alocar o recurso. É bom para o nosso país. É bom para as empresas. É bom para a geração de emprego. É bom para o desenvolvimento econômico. Como que a gente aloca bem nossos recursos vai depender do teu perfil de risco. Você vai ter que ir mais para ação um pouco. Vai ter que se acostumar com volatilidade. Para isso, você tem que ter uma boa assessoria. Então, minha mensagem final para você que está aí nos escutando, eu queria agradecer demais o tempo de vocês. A gente faz uma forma descontraída, um bate-papo, como se a gente estivesse no cafezinho lá da XP. Dessa forma, eu vou passar para o Sven, fazer a palavra final dele, depois para o professor Paulo Leme, e agradeço a todos vocês. Sven, está contigo, meu amigo. Muito obrigado, gente. Perdão pelo problema técnico que me cortou durante uma parte da conversa, mas eu diria o seguinte, esta questão do risco é fundamental, já foi falado, e sabe que nós aqui temos hábito
de realmente ouvir as necessidades, os objetivos do cliente e construir a carteira da forma adequada. E depois pensa nas oportunidades, porque a gente fala de muito pessimismo, tem riscos, tem Covid, tem problemas, mas tem tecnologias fantásticas, tem na área de biotech, na área de robotics, de mobile payments, tem tanta coisa interessante acontecendo aqui fora, de empresas que estão crescendo, lucrando, é uma boa oportunidade de poder participar neste onda de oportunidades também. Então, eu terminaria lá, mas seja bem-vindo em Genebra ou Portugal, qualquer hora. A gente tem 2 escritores aqui à disposição. Muito obrigado. Professor Paulo Leme, a gente estava falando de alocação perfeita de portfólio, eu lembrei da teoria do Markowitz, até botei aqui a fórmula para lembrar da época da faculdade. Boas lembranças, professor. Pois é, o problema do Markowitz é conseguir fazer a matriz de covariância que tem 50 mil dados. Mas eu gostaria de voltar ao ponto de passar uma recomendação para os nossos ouvintes. Eu acho que o mais importante é começar e se educar sobre os produtos financeiros que não são de renda fixa, por exemplo, Bolsa no Brasil e no mercado exterior, ter um plano e implementá-lo sem pressa. Ou seja, o importante é entrar na água. Você não precisa entrar com tudo de cara e se especializar num fator. Você estava mencionando que eu dou aula de gestão de portfólio. A primeira coisa que os alunos perguntam é: professor, como é que encontra aquela barbada, aquela ação que vai disparar 100%? Eu falo para eles: você entrou na sala errada. Porque esse não é o princípio. Você ganha ao longo de 10, 20 anos numa carteira bem administrada, bem diversificada. Então, meu conselho é esse: entre aos poucos, seja disciplinado, ponha uma data, por exemplo, divide em 5 lotes que eu vou entrar aos pouquinhos, e parte da poupança mensal você vai alocando para os seus fundos e vai conhecendo coisas novas, mas também evite a tentação de sobre-reagir ao extrato mensal, que também não é uma boa estratégia de investimento. Tem uma frase que eu gosto, ela não é de autoria do Lírio, mas o Lírio Parisotto, que é um dos maiores investidores da Bolsa do Brasil, me disse, eu fiz um podcast com ele, com o Primo Rico, que eu controle a ganância na alta e o medo na baixa, né? Então é muito importante uma filosofia de investimentos. A ganância atrapalha bastante e o medo também. A gente tem que saber dosar isso. Meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês. A gente fez da melhor forma possível para poder ficar como um bate-papo entre amigos. Contem muito com a gente nesse processo, nesse Brasil em que todo mundo vai ter que investir. Acabou o rentismo. Isso vai ser muito bom para todo mundo e, sobretudo, no nosso país. Um grande abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente.